Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre o Anthony Gordon, porque o atacante do Everton, que não vive grande temporada, está próximo de ser vendido para o Newcastle, né? O clube de Eddie Howe fez uma proposta de 50 milhões de libras ao Everton pelo jovem atacante, que foi muito importante na última temporada para evitar o rebaixamento dos Toffees. E assim, agora com a demissão do Frank Lampard, alguns jogadores que gostavam dele já estão ficando meio sem muitos motivos para ficar em um time que está naufragando na tabela, em questões de finanças. Inclusive, o Everton é capaz de não contratar ninguém e ter que vender jogadores para entrar dentro da regra de fair play financeiro, já que foi um dos times mais irresponsáveis fiscalmente falando nos últimos anos, e com isso assim, vai ter que acabar vendendo jogadores. Eu acredito que pro Everton, né, tá numa situação que é melhor não nadar contra a correnteza, né? Se tem ativos bons que querem ser vendidos, querem ir para outras equipes, né? Eu acho que não tem que lutar muito contra isso, né? Vai perder o Anthony Gordon, não acho que tá fazendo muita diferença pelo que o time tá jogando atualmente. Ele mesmo não vem contribuindo tanto nessa temporada. Vai perder o Naná, que pena, manter o Doucouré até o final, né? Vai ver se consegue sustentar com ele o campeonato. Então assim, vai ter que fazer desse jeito, porque consegue a grana ali, consegue ajudar um pouco as finanças do clube e já inicia um processo de reestruturação mais pesado, né? O Everton precisa de uma estruturação grande, isso passa pela venda do clube. Vou tentar comentar, se não hoje, nos próximos dias, sobre a venda do Everton, né? O Moshiri, que é o dono do Everton, vai colocar o clube à venda por 500 milhões de libras. Se a gente para pensar, o Chelsea nessas duas janelas quase gastou o suficiente para comprar o Everton, que é meio louco de se pensar. Mas assim, voltando ao assunto principal, o Anthony Gordon quer sair do Everton. Isso já foi revelado pelo El Bobli, né, que é a principal fonte assim, de jornalistas que cobrem o Everton, né, e isso também foi confirmado pela imprensa inglesa. Ele não quer ficar em um time que a situação não está indo bem, né, então é a situação meio desconfortável, e ele sabe que para o Newcastle é uma chance de ouro para ele começar a crescer, de evoluir, porque o Everton não está conseguindo lapidá-lo e explorar o potencial dele. O Gordon está jogando mal essa temporada, mas ele é um baita jogador, tem capacidade de drible, tem velocidade, é um cara que, se corretamente lapidado, pode ser bem importante para o Newcastle e ser uma adição bem interessante. O Eddie Howe fez milagre com o Joelinton, que era um bom jogador antes, virou um cara extraordinário nas mãos do Eddie Howe. Soube desenvolver também o Miguel Almiron, que vive seu auge nas mãos do Eddie Howe. É um cara que soube pegar jogadores que muita gente desacreditava e transformá-los em peças valiosíssimas para um clube que no momento briga lá no top 4 da Premier League. E o Anthony Gordon, vendo isso, pensa, né? Eu fico num time que está na 19ª posição, que não faz a menor ideia de quem que é para técnico, se é o Bielsa ou é o Sandaich, né? Dois técnicos completamente antagônicos, né? Esses são os favoritos para assumir o comando do Everton. É uma loucura, não há um padrão, não há uma ideia de jogo bem definida, é amadorismo completo, né? E assim, a gente tem o Newcastle do outro lado, que é um projeto mais sólido, e a expectativa é de cada vez mais brigar na parte de cima da tabela, conseguir mais reforços, fazer um time que entre ali no Big Six. Então assim, essa é a situação que está sendo posta. Como alguém vai querer preferir o Everton ao Newcastle na situação atual? Só se o cara tem muito amor ao clube, que eu não sei se é tanto o caso, né? Eu acho que antes os jogadores vão sempre pensar na carreira do que em questões de clube, né? Porque um exemplo é o Jadon Sancho, né? O United talvez não tenha sido uma boa escolha, mas o United fez a proposta. Jadon Sancho, que já várias vezes confessou ser torcedor do Chelsea, que o maior ídolo dele é o Lampard, né? E assim, o cara basicamente, né? O Sancho fala do Neymar também, mas ele fala que o maior ídolo inglês dele era o Lampard. Mas a questão é, o Sancho foi pro United, né? Não é meio estranho um torcedor do Chelsea pro United, mas é a melhor decisão para a carreira dele, né? Mesmo que o Anthony Gordon ame o Everton, eu acho que ele vai pensar na carreira primeiro, e acredito que é melhor para ele ir para o Newcastle. É uma chance de ouro para a carreira dele, de crescer, ir para um time de bastante destaque, evoluir num contexto muito mais positivo. Alguns jogadores precisam de um contexto positivo para explorar seu real talento, e eu acredito que o Newcastle ainda não faz as investidas que muita gente esperava, depois de tudo que foi falado sobre essa nova gestão, que prometia ser a mais rica do planeta, né? É a SAF mais rica do mundo, né? Mas eu acho que isso está certo, porque o time vai um passo de cada vez, não tenta dar um passo maior que a perna, né? Então assim, eu acredito que também não está no ponto de convencer jogadores da primeira prateleira a juntar-se ao projeto no momento. Eu acredito que até está acelerado demais, o time já está brigando no top 4, é uma surpresa muito positiva, mas é aquela história, para consolidar-se como um dos principais clubes da Europa, ainda tem um caminho pela frente e vai ter que contratar esses jogadores, e pouco a pouco
pouco o time vai conseguindo subir a escada até chegar nessa primeira prateleira. Então, assim, Anthony Gordon é um jogador interessante, vai muito na linha do que o Eddie Howe tem feito, trazer jogadores com potencial e tentar lapidá-los. Até agora ele faz um trabalho espetacular nesse aspecto. Vamos ver se ele consegue fazer isso com o Gordon também. Acredito que a tendência é pela venda. Se eu tivesse que apostar hoje, tanto o Onaná como o Anthony Gordon são vendidos. Eu acho que o Onaná só não é vendido se o Chelsea de alguma maneira conseguir um Enzo Fernandes, né? Porque assim, aí ou vai ser o Matheus Nunes ou vai ser o Onaná indo para o Chelsea, porque o Brighton não vai vender o Caicedo por menos de 100 milhões de euros. É só se o Chelsea estiver muito, mas muito afissurado em contratar o Enzo e dar na telha do Todd Bowley e pagar a multa rescisória. Porque de resto ainda tem o Arsenal olhando o Naná, o Liverpool pode interessar também. Então essa é a situação. O Everton pode perder 2 de seus principais jogadores, mas não dá para ficar tão chocado com isso, porque a situação do clube não ajuda nem um pouco. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.